Oi, Aline. Oi, Carol. Oi, Regina. Oi, Gabi. Ah, que legal, Aline. Boa noite, Regina. Igor, hello. Helena. Josiane. Carol. Oi, Gabi. Ai, agora eu fico sem ver que horas são. É só esperar uma galera entrar, tá? Oi, Isa. Oi, Ked, que não tá em casa, tá me olhando de outro lugar. Jean, que legal, que bom ter vocês aqui comigo na minha primeira live sozinha. Tá saindo legal o som, gente? Me avisem aí. Oi, Isa. Tá dando pra ouvir bem? Que a minha internet essa semana deu um probleminha, né? Então, me avisem. Ah, beleza. Obrigada, Igor. Jean também, obrigada. Então tá, galera. Vou começar o assunto. Tô com um textão aqui que eu fiz, preparei para falar hoje para vocês. E vamos lá, então, né? Todo mundo interessado aí no assunto de mudança de comportamentos, né? Que é um assunto tão que a gente já tenta várias vezes, né? A maioria de nós, em algum momento da nossa vida, a gente já tentou mudar de comportamento, seja por para tentar ser mais feliz ou para deixar de sofrer. Oi, Thiago, bem-vindo. Vive também. Então, assim, quando a gente decide mudar um comportamento, geralmente é para tentar ser mais feliz ou para tentar deixar de sofrer, né? E a maior dificuldade que a gente percebe é uma lacuna que existe entre o nosso pensar e o nosso agir. Então, gente, eu vou estar olhando aqui na minha colinha para não me perder, tá? Porque eu fiz tantos tópicos para falar. Então, assim, existe uma lacuna entre o nosso pensar e o nosso agir. Então, quando a gente traz para o nosso campo consciente, parece fácil mudar de comportamento, né? Por exemplo, vamos imaginar que o meu hábito seja a bebida alcoólica, né? Eu sou uma viciada em álcool. Quando eu trago para o meu campo consciente, ele parece ser simples. Paro de comprar bebidas, não vou a um lugar onde tem bebida de álcool e deu, né? Mas não é bem assim que funciona. Então é sobre isso um pouquinho que eu vou falar, né? Sobre como que funciona a nossa parte cognitiva e depois vou dar alguns tópicos de como que a gente faz para mudar esses hábitos, tá? Então, assim, para iniciar, para dar um embasamento, né? Nós somos movidos por padrões na nossa forma de pensar. E esses padrões, eles foram criados na nossa mente, na nossa forma de ser, lá na nossa infância. Então, pode-se dizer assim que quando a gente nasce limpo, né? A gente aprende a ser da gente, da forma como a gente é, com os nossos cuidadores, com os nossos pais ou quem cuida da gente. Se a gente foi criado em alguma instituição, a gente vai ter os hábitos das pessoas que nos criaram. Então, por isso que fica tão difícil a gente mudar algum comportamento, porque a vida inteira a gente foi assim. Então, é algo que está extremamente enraizado na gente, né? Então, vamos me pegar de exemplo. Se hoje eu decidir mudar algum comportamento, a minha maior dificuldade é porque a vida inteira eu agi de tal forma e de repente eu vou agir de outra forma. Então, o meu cérebro ele já está acostumado com aquele padrão. E para explicar isso de uma forma mais breve, eu peguei alguns conceitos da psicologia
E esses conceitos, eles foram desenvolvidos por dois psicólogos, que é o James Prochaska e o Carlo Di Clemente. E eles dividiram de uma forma mais sistemática para explicar essa forma de comportamento em 6 fases, tá? Então, essas fases, elas são a pré-contemplação, a contemplação, a decisão ou determinação, a ação, a manutenção e a recaída. Então, esses mesmos... Eu tô com a minha gata aqui, né? Ela quer participar da live. Esses mesmos exemplos, essas fases, elas são inclusive... Travou? Gente, travou? Me avisem aí. Agora que chegou a mensagem aqui que havia travado. Oi, Thiago. Gente, me avisem aí da internet. Travou? Pessoal. Ah, tá. Beleza. É que apareceu aqui como travado. Tá normal? Beleza. Obrigada, Igor. Então, como eu vinha falando, então, essas fases dos nossos comportamentos, eles também são usados para dependente químico. Então, assim, as mesmas fases que acontecem para quem quer mudar um hábito mais simples, digamos assim, eu nunca fiz atividade física, vou passar a fazer atividade física. Ou quero mudar a minha forma de me alimentar de uma forma mais saudável, ou sou viciada no álcool ou em química, acontece essas fases indiferente do meu problema, tá? Então, assim, eu vou definir cada uma dessas fases e eu queria deixar claro também que elas não seguem uma ordem cronológica, tá? Então, às vezes eu pulo da 1 para 3 e retorno, então ela não tem uma ordem bem certa, tá? Então, eu vou começar falando da pré-contemplação e eu vou tentar dar um exemplo só para todas as fases, tá? Eu vou me utilizar de um exemplo de uma pessoa obesa que por motivos de saúde precisa emagrecer. Então, vamos lá para a pré-contemplação. A pré-contemplação é quando a pessoa nega o problema. Para ela é como se não existisse esse problema. Então, vamos pegar ali o exemplo, né? A pessoa acredita que não tem problema nenhum em seu comportamento, que tá tudo certo, não consegue nem pensar a respeito desse problema. Então, por exemplo, a pessoa já tá lá bem fortinha, né? E às vezes já tá com problemas secundários de colesterol, de diabetes, de triglicerídeos, enfim, vários outros problemas de saúde, mas ela mentalmente ela fica negando esses problemas. E aí as pessoas, né, ficam, a Mel tá aqui, as pessoas ficam cobrando, né, falando, enfim, para ela mudar esse comportamento, e a pessoa vai lá e compra comida o tempo todo, toma refrigerante, tipo, não tá nem aí, porque na consciência dela não existe um problema, tá? Então essa é a fase da pré-contemplação. E aí a segunda fase é a contemplação, que é quando a pessoa começa a ter os primeiros lapsos de consciência. Então ela começa a se questionar, a internalizar que talvez pode ser que exista algum problema sim. Então ela já começa a ficar naquela, né? Realmente pode ser que tenha algum problema. E ela começa a perceber, por exemplo, a pessoa que quando ela está na frente de comida, na oferta de comida, ela passa a comer de forma desenfreada. E isso está sendo adverso ao problema atual dela, que é o sobrepeso. Então ela já começa a se ligar que às vezes quando ela sai, ela acaba comendo demais, e enfim. Ela tá ali naquela, né?
realmente estou com um problema. Não sei se ficou bem claro esse exemplo, mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tem problema com álcool. Então, na pré-contemplação, ela nega. Não, eu não bêbado, não, eu não sou viciado. Na contemplação, ela já começa a perceber que quando ela sai e bebe, ela tem um comportamento diferente. Então, ela já fica um pouco mais ligada, um pouco mais incomodada. Oi, Drica! Guto também, Nado, Jaciara, bem-vindos. E na fase 3, é a fase da decisão ou da determinação. É o momento que a pessoa percebeu que se ela mudar de comportamento, ela pode ter resultados diferentes. E então ela decide mudar. Então, essa é uma fase bem importante, porque é a parte onde ela começa a pesquisar. Então, como a gente estava usando ali o exemplo de uma pessoa obesa, é a fase que ela começa a pesquisar dietas, que ela começa a ir atrás disso, a falar sobre isso e ela já começa a agir. Então, ela pesquisa e já começa a fazer dieta, enfim. Ou ela decide fazer atividade física e já começa indo fazer atividade física. E aí, depois dessa fase, é o momento de ação, que é o momento que a pessoa pratica o que pesquisou, usa os novos comportamentos na maioria das vezes, e aí as pessoas começam a perceber que ela realmente está diferente, que ela está agindo. Então, é o momento que mais a pessoa precisa de ajuda, de apoio, porque é quando os hábitos antigos eles ficam retornando para o nosso pensamento. Então, no momento que ela está agindo, que ela está... Vamos pegar de novo ali o exemplo da pessoa obesa, né? No momento que ela está se alimentando de forma mais saudável, no momento que a pessoa está fazendo atividade física, é o momento que ela precisa de apoio dos familiares, das pessoas do seu redor, né? E é o momento que ela mais se esforça para não repetir os hábitos antigos, né? Os comportamentos antigos. Então, como eu falei, ela consegue se alimentar de uma forma mais saudável, mas ainda é torturante não se afundar nos fast food, nos doces, nos refrigerantes. Então, ainda dentro dela existe aquela briga. Essa é a fase da ação. Depois da fase da ação, entra a fase da manutenção, que é quando o novo comportamento ele já está mais instaurado. Então, ele já é visto como uma forma da pessoa se comportar. Não, ela realmente mudou. Ela já tá tendo... Os padrões de comportamento dela são mais do novo do que do antigo, né? Então, ela já tá na fase de manutenção. Ela já não... né? Já tá bem instaurado na mente dela. É quando a pessoa é posta à prova. Já está bem claro na mente dela que ela não quer mais voltar para aquele hábito antigo, mas é a fase que mais vai exigir da pessoa um esforço para ela se manter nesse novo hábito. Então, por exemplo, quando ela se encontra em ambientes com grande oferta de comidas não saudáveis ou na companhia de pessoas que tinham os hábitos antigos. Então, é um momento que a pessoa é posta à prova, é a fase da manutenção. E uma fase que é muito normal, quando a gente está querendo mudar de hábito, é a recaída. É uma fase que é necessário ficar atento aos estímulos que poderiam levar a comportamentos anteriores. Então, quando a gente dá aquela relaxada mental, porque a gente acha que já mudou, é o momento que mais a gente tem que ficar ligado, porque é muito normal a gente ter algumas recaídas. Então, assim, dependendo do tipo de hábito que eu tô tentando mudar, é mais difícil. Porque, por exemplo, se for um hábito do alcoólatra, né? Ele pode se sentir totalmente fracassado
nessa recaída. Então, é um momento que você tem que trabalhar muito com o emocional dessa pessoa. E essa recaída, ela pode significar o abandono de todos os esforços que a pessoa fez anteriormente. Então, ela é muito mais psicológica do que o comportamento em si. E é naquele momento que os familiares começam a reprovar, começam a sofrer críticas, né? Poxa, tu ficou, sei lá, 1 ano sem beber e agora tá aí de novo. Então a pessoa cai em descrédito e isso afeta a parte psicológica dela. E aí a pessoa relaxa, né? Após meses de alimentação, vamos pegar esse exemplo, a pessoa relaxa e passa a comer descontroladamente depois de uma crítica, depois de uma briga, né? Quantas vezes assim a pessoa tá de dieta, por exemplo, já tá há meses, já tá se mantendo, já emagreceu um monte, daí ela vai, por exemplo, numa festa de aniversário e acaba comendo um pouquinho mais. E aí os familiares chamam a atenção, olha, tá comendo muito, não sei o quê. E isso desenvolve uma frustração tão grande na pessoa que ela acaba comendo uma grande quantidade. Até aí tudo bem, se for uma vez. Só que por um problema às vezes psicológico, por uma tristeza que acaba acometendo essa pessoa, ela acaba voltando para os hábitos antigos. E aí vai gerando esse sentimento de fracasso, que eu não tenho mais jeito. E aí vai perpetuando o ciclo. Muito importante também eu deixar claro que durante todas essas fases, exceto a pré-contemplação, porque na pré-contemplação a pessoa não tem consciência que ela tem um problema, né? Que ela precisa mudar, digamos assim, né? Existe um sentimento de ambivalência, que a gente chama. Então, esse sentimento, ele vai estar o tempo todo com a pessoa, que é aquela coisa assim, ó. Será que vale a pena eu deixar de comer isso para me sentir mais magra? Será que beber realmente não é melhor do que eu ficar sem beber? Nossa, eu fico tão corajoso quando eu bebo. Eu fico uma pessoa tão mais legal, mais extrovertida quando eu bebo. E aí ele fica nesse jogo mental, o que na terapia cognitiva, que é a linha de terapia que eu uso, a gente chama de pensamentos sabotadores. A gente começa a usar esses pensamentos para sabotar a minha meta. Então, é uma fase, esses sentimentos de ambivalência que vão despertando na pessoa, é muito importante nesses momentos ela ter um acompanhamento psicológico, ou familiares também que fiquem dando respostas para a pessoa nesse momento de fragilidade, ela não se deixar levar por esse tipo de pensamento e jogar por terra tudo que ela conquistou até então, e aí gerar aquele sentimento de fracasso, de fraqueza. E também dizer que esses sentimentos, eles são, né, esses sentimentos ambivalentes, eles são inevitáveis, a gente não tem como controlar. A gente tem como responder a eles. Por isso que é tão importante ter um acompanhamento, tanto psicológico quanto dos familiares ou de amigos, tá? Ou de pessoas que já passaram por esse mesmo processo, também é um fato bem importante. Aí, enfim, essa é a parte mais psicológica, né? Que seriam as fases. Daí até ali, ok. Até aqui eu expliquei como que a gente funciona, né? Mas e como eu mudo? Oi, vizinho, tá aqui do lado, ó. Tiago também, Fernando. Então, como é que a gente muda? Primeiro, você precisa saber que os teus hábitos foram criados lá na infância, conforme a gente já comentou lá no começo. E esses hábitos, eles formaram a forma de como você pensa. Então, já tá tudo lá internalizado. E a nossa tendência é repetir
os comportamentos da nossa família. Deus, a Melzinha tá aqui, ela não sabe se ela participa ou se ela desce. A tendência é a gente repetir os comportamentos da nossa família. Então, é por isso que é bem engraçado, né? O que a gente fala mal dos nossos pais é o que a gente geralmente repete, tá? E isso é muito natural, porque os nossos padrões mentais é geralmente isso, é a gente repetir. E por que a gente quer realmente mudar um hábito, né? Um hábito ruim, ele pode destruir os teus sonhos, né? Se eu tenho um propósito de empreender e eu tenho um mau hábito de gastar todo o dinheiro que eu guardo para abrir um negócio, por exemplo, é um hábito ruim que precisa ser mudado, o hábito da economia. Oi, Bruno, Fernando. Então, tem muitos hábitos que são muito destrutivos pra gente. Se eu tenho o hábito de comer demais e isso está afetando a minha saúde, ele é um hábito destrutivo, ele precisa ser mudado. Mas, para um hábito ser mudado, eu preciso ter um propósito. Por que eu quero mudar? Né? Não é simplesmente, é como a gente falou ali no começo, no campo do saber, no campo consciente, tá muito claro ali que é fácil mudar, mas por que na hora de agir é diferente? Por que todos nós sabemos que é necessário fazer exercício físico para ter mais saúde? Isso está muito claro. Por que a gente não faz? Todos nós sabemos que precisamos nos alimentar de uma forma mais saudável. Por que a gente não se alimenta? Então, a gente só vai mudar esses padrões se a gente tiver muito claro por que é que eu quero mudar. E eu e você podemos ter o mesmo objetivo de mudança, né? Vamos imaginar que tanto eu quanto você queremos fazer mais atividade física nesse ano de 2020. Esse é um dos meus propósitos. Então, assim, por muitos anos, muitos anos a minha meta era ser fitness, né? Me alimentar de uma forma mais saudável, de eu ter fazer mais atividade física. Mas por que só agora, né, metade de 2019 que eu adotei esse hábito? Por que é que só agora eu consegui colocar isso em prática e manter? Foi porque eu consegui ter um porquê forte que me sustenta. Então, assim, não adianta eu ter na minha consciência que fazer atividade física é melhor, se lá dentro a gente tem aquela vozinha, sabe? Aquela voz que fica dizendo que, será que realmente vale a pena? Não sei, eu tô com a impressão que não vai dar muito certo, sabe? Quando eu tenho uma vozinha que nem o desenho do Pica-Pau, que ele tinha o diabinho e o anjinho que falava. Então, se a gente tem um diabinho lá dentro que não tá congruente com aquilo que a gente pensa. Nesse momento, eu até quero fazer uma ponte que eu não anotei, mas que faz todo sentido. Sabe quando você convida uma pessoa para fazer atividade física contigo e nos primeiros dias ela vai e depois ela começa a arrumar desculpa para não ir? Ou caiu minha internet, gente? Me deem um sinal aí se eu voltei. Alguém me avisa se a minha internet voltou. Oi? Alguém me avisa se voltou, tá ok? Obrigada, Aline. Certo, tinha aparecido o vídeo pausado aqui. Então, assim, quando a pessoa ela não tá 100% alinhado, e aí fica muito difícil dela se manter nesse novo hábito. Então, tem que estar muito claro, né? Tu tem que ter um porquê muito forte para te manter. E o outro erro muito grande, muito grande, é depender da força de vontade. Gente, esquece isso, tá? A força de vontade, ela é a verdadeira receita para o desastre. Se você ficar dependendo
só da força de vontade já era. Você já fracassou na tua empleitada de mudança de hábito, tá? Ela é importante no começo para ser um pontapé inicial, ela é importante no momento da tua decisão, no momento de você começar. Mas ela vai te abandonar nos primeiros dias. Então, o que você precisa é automatizar esse processo. Assim como é automático a gente tomar banho, assim como é automático a gente escovar os dentes, é garantir a consistência do teu novo hábito. É um pouquinho por dia, dia após dia. Então, é isso que a gente chama de mini hábito. É criar uma rotina. Por exemplo, se a minha atividade física é de manhã cedo, então eu já ter muito claro que eu vou acordar, vamos criar aqui, por exemplo, vou acordar, vou escovar meus dentes e vou tomar café e logo após o café eu vou, sabe? Então, não ter uma lacuna de, hoje eu vou tomar café antes de ir, hoje eu vou ir em jejum, sabe? Não fica tentando inverter a ordem, porque isso só um trabalho a mais para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele odeia tomar decisões. Então, já deixa as decisões tomadas antes. Então, quando a gente acorda, a gente toma milhões de decisões, né? Boto roupa preta ou vermelha, tomo café ou não tomo, escovo os dentes ou não tomo. Sabe? São muitas decisões e isso gera muita energia. Então, se eu tenho que pensar demais, já não dá muito certo. Então, crie uma rotina, né? Pense bem antes qual o momento certo e já deixe isso pré-pronto. E o outro segredo, gente, esse também é outra receita para o desastre, tá? O outro segredo é não se comparar. Por exemplo, vou usar um exemplo meu. A minha meta é correr 10 quilômetros como se eu estivesse indo para a padaria, assim. Vou dar uma voltinha, correr 10 quilômetros. Se eu me comparar com alguém que já corre 10 quilômetros, eu nem saio de casa. Então, eu tenho que me comparar com o mês passado, com o ano passado. E melhorando todos os dias, indo um pouquinho, porque o mais difícil não é o tanto de atividade que a gente vai fazer. O difícil é sair de casa. O difícil é você incorporar. Então, por exemplo, vou mudar para minha alimentação saudável. A gente nunca vai conseguir tirar tudo de uma vez só. Então, começa tirando alguma coisa, diminuindo as porções. E aí, você vai implementando isso. E, ao mesmo tempo que você não deve se comparar, você deve pegar algum caso de sucesso nesse hábito que você quer mudar, para você se espelhar, para você ver como que a pessoa fez, para você se inspirar, mas não para se comparar com ele, né? É o mesmo que o Caio Carneiro diz muito isso de comparar os nossos bastidores com o palco do outro. O outro também teve bastidor, né? Mas a gente só tá vendo agora que ele já tá fazendo sucesso, então cuidar um pouquinho disso. E aí eu quero partir de alguns conceitos do Charles Duhigg, sei lá se é assim que se fala, né? Meu inglês é péssimo. Ele é autor do livro do Poder do Hábito. E ele diz que para a gente mudar um hábito é necessário 3 elementos, que é um gatilho, uma rotina e a recompensa. Então, assim, o gatilho, ele é o responsável por despertar aquele hábito. Por exemplo, minha atividade física é de manhã, então o despertador o despertador de manhã já tá ativando o meu gatilho. Opa, tenho que ir caminhar. Um alarme te lembrando a cada tanto tempo. O gatilho, deixa eu dar um outro exemplo. A minha gata que estava aqui até agora, eu mexer no saco da minha ração, já desperta nela. Opa, ela já vem correndo. Então, esse é o gatilho. E aí a rotina é quando eu ouço esse gatilho. Eu já não preciso pensar. Ela já está instaurada.
E eu já sei o que eu preciso fazer sem me questionar. Eu não me dou não é um direito. Eu não me dou essa liberdade de me questionar. Eu simplesmente tenho que fazer e pronto. Então, vou usar de novo o exemplo da minha gata. Rotina é quando eu começo a sacudir o saco de ração e ela já vem correndo, né? O gatilho é o som. E quando eu sacudo e ela vem correndo, o ato dela vir é a rotina. Mesmo quando eu tô só verificando a quantidade de ração, por exemplo, não é hora dela comer. Mas eu mexer naquilo já ativa para ela, opa, eu tenho que ir, ela já está condicionada. Então nós também temos que criar esse condicionamento. A rotina é aquele dia de inverno tenebroso que tu fala, hoje eu vou enforcar o banho. E tu até tenta deitar, mas tu não consegue. Tu não consegue dormir. Porque tu fica de consciência pesada. Eu, por exemplo, fico ouvindo a minha mãe eu mandando eu tomar banho. Ou quando a gente tenta enforcar a escovada de dente. Eu lembro que quando eu tava na sexta série, eu assisti um filme no colégio que eles vieram fazer uma palestra sobre saúde bucal. E eles pegaram, tinha uns bichinhos com aqueles negócios de furar asfalto, furando os dentes, sabe? Eles ilustraram daquela forma, como se eram os bichinhos da cárie comendo o nosso dente à noite. Cara, se eu tento dormir sem escovar o dente, eu fico lembrando disso. Então, olha como fiz uma associação, né? E isso está instaurado, então isso virou totalmente um hábito. E a recompensa é o que eu ganho com esse novo hábito. Então, é o meu maior motivador do hábito, é a minha recompensa. Então, é importante ter clareza de que a gente tem a impressão que os hábitos ruins, eles são mais fáceis de serem mantidos. E sim, isso tem uma explicação, tá? Inconscientemente, a gente se dá recompensa quando a gente está entediado. Então, essa recompensa pode ser um chocolate, pode ser ver uma rede social, ver um Netflix. Ela nos libera doses de serotonina, que é a sensação do prazer. Então, a gente alimenta esses hábitos antigos, né? Antigos não, disfuncionais. E esse vai liberando doses de prazer, vai liberando esse prazer. E esse prazer, ele é imediato. E aí, o que acontece? Se eu for para uma atividade física, também vai me liberar serotonina, mas somente após eu terminar a atividade física. Então, com isso, a minha recompensa, ela é de forma posterior. E o nosso cérebro, ele quer para agora, ele quer para ontem. Então, esse é um jogo muito mental, que você vai ter que ficar discutindo. A gente sempre tem um pensamento que vem e nos sabota, mas a gente age no automático e a gente não percebe qual é esse pensamento. Então, a gente deveria prestar atenção e identificar qual é o pensamento que me sabota, que me afasta da minha meta. E essa questão da recompensa, eu gosto muito de usar o termo que é assim, ó. Quando na aquisição de um novo hábito, primeiro eu pago, depois eu recebo. E na manutenção, ele é pós-pago. Primeiro eu recebo a recompensa, depois eu corro atrás para pagar a conta. Então é mais ou menos assim. Eu vou comer, depois eu dou um jeito de emagrecer, de correr. E aí esse depois acaba não chegando, porque amanhã eu quero a recompensa imediata de novo, e depois eu quero de novo, e aí de novo. Então, em algum momento, a gente tem que quebrar esse ciclo. Então, vocês percebem que o gatilho é o mesmo, mas é a rotina que precisa ser revista e mudada. Então, no início, ele é bem comportamental mesmo. Você vai ter que... Por isso que eu falei que não dependa da força de vontade, porque ela vai te abandonar. E a força de vontade, ela é uma receita para o desastre. Você tem que ter muito claro por que você quer mudar esse hábito e se manter firme, dia após dia, na repetição, tá?
Então, o esforço deve ser na rotina, certo? E aí, preste atenção. O que aciona o teu hábito antigo? Qual que é o teu gatilho? Qual recompensa que você quer? A imediata ou a posterior? Então, começa a pensar a longo prazo e não só no imediato. E aí, vou pegar de novo o meu exemplo. Todos os anos, quando eu dizia, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer atividade física e esse ano eu vou ser mais fitness, eu tava pensando muito no emagrecimento. Só que daí, o que acontece? Eu tava insatisfeita com o meu corpo, mas não tava tão insatisfeita assim, entende? Tipo, tá ruim, mas tá bom? Mais ou menos isso, assim. Quando eu mudei o meu porquê, o meu motivo, eu passei a não me sabotar mais. Tá muito claro por que eu quero isso. Tá muito claro na minha cabeça. E quando eu tive esse alinhamento da minha parte consciente com o meu inconsciente, tudo ficou mais fácil. Então, procurem identificar. E aí, quando eu coloco ali a questão de qual é o que aciona o teu hábito antigo, qual que é o teu gatilho, a gente estava falando, por exemplo, de álcool, né? Muitas vezes é o nosso ambiente que nos mantém naquele hábito. Se eu tenho um círculo de amigos que se reúnem 3 e 4 vezes na semana e ficam bebendo e bebendo ou comendo, vai ser muito mais difícil eu mudar, eu quebrar esse ciclo. Então, às vezes, é realmente necessário eu me afastar um pouquinho até eu estar bem fortalecida para daí retornar. Então, e aí entra também a questão recompensa, que muitas pessoas falham porque esperam essa recompensa vindo do outro. Gente, ela tem que partir da gente. Tem muita gente que acaba, por exemplo, eu tô fazendo dieta, tá sofrido, eu tô deixando de comer um monte de coisa que eu gosto, fazendo um monte de coisas, enfim, e tá sendo difícil pra mim. Eu já emagreci 4, 5 quilos, mas ninguém fala nada. Por quê? Porque eu tô colocando a minha expectativa em cima da opinião do outro. Eu tô esperando a recompensa vir do outro. Não, gente. A recompensa tem que vir da gente. Nunca esperar nada pelo outro, tá? Então, crie recompensas realmente boas e cada progresso que você vai tendo, vai se recompensando ainda mais. Cada um é diferente, assim, eu posso dar 1000 ideias, mas o que me recompensa pode ser que não te recompense, entende? Então, cada um tem uma motivação diferente. Eu, por exemplo, tenho o meu planner que eu fico marcando lá todos os dias, que eu já postei várias vezes aqui no Stories, né? Que eu coloco lá em verdinho, se eu fiz e foi legal, amarelinho se eu fiz, mas poderia ter feito melhor, e vermelho se eu não fiz. Eu consegui manter o mês todo de janeiro, todo em verdinho e só alguns amarelinhos ali no meio. Para mim isso foi motivador. Se eu conseguir um mês, eu já tenho, se eu passei janeiro, fevereiro, também não. Então, é muito uma questão de... Hoje a minha recompensa, ela tá muito maior em ter conseguido do que não ter ido, entende? Então, isso já é recompensador para mim. Eu ver que eu consegui, nossa, isso me motiva. Então, procure você o que te motiva. Eu sempre dou a ideia, assim, se tu quer emagrecer, compre uma pulseirinha, cada quilo que emagrece vai colocando um pingente, coloque alguma coisa visível, mas bem na tua frente, bem no teu olho, para te lembrar da tua meta, para te motivar e para você, nossa, que legal, né? Não espere do outro, porque esse também é uma receita para desastre, tá? E aí, assim, se você é aquilo que pensa e faz repetidamente, observe o que você pensa, né? Se você ficar pensando que será muito difícil ou que não consegue, só irá dificultar o caminho. Alguns exemplos de recompensa, isso é uma pergunta? Então, eu já coloquei aqui, né? Se for mulher, dá para colocar
alguns pingentinhos. Ai, depois que eu atingir tantos quilos, eu vou comprar aquela blusa que eu tô namorando há tanto tempo, aquela bolsa. Alguma coisa que eu quero e eu digo, não, eu só vou comprar a hora que eu atingir aquilo. Então, quando você atinge, você se dá essa recompensa. Mas pode ser coisas mais simples. Ai, a partir de agora, é, eu só vou assistir tal série do Netflix se eu conseguir fazer a minha atividade física. Se eu não fizer atividade física, hoje não assisto Netflix. Sei lá, assim, cada um tem motivos diferentes, né? Então, o que me motiva pode ser que não te motive. Então, tu vai ter que procurar o que você geralmente se dá de recompensa. Né? Se você gosta de ver novela, não, eu só vou assistir novela se eu fizer isso, se eu conseguir tal coisa. Então, tudo muito vai depender também de qual hábito que você está querendo mudar. Pode ser que o teu hábito seja deixar de assistir novela, então tu vai ter que achar alguma outra coisa, né? Eu uso esse meu planner ali de marcar, super funciona para mim, mas pode ser que para vocês não funcionem, tá? Então, como eu estava falando, a gente pensa, a gente é aquilo que pensa e faz repetidamente. Então, isso é uma crença que a gente tem, uma crença que nos foi colocada lá na nossa infância. E a quebra dessa crença, você não vai quebrar ela do dia para a noite. Porque, como eu falei, a vida inteira agiu dessa forma. A vida inteira eu fui assim. Então, não vai ser da noite para o dia que eu vou conseguir mudar. Mas eu vou conseguir mudar ela com a repetição do meu novo hábito. Então, se eu tenho uma crença de que eu não sou capaz de fazer dieta, eu não consigo me manter, e aí eu vou lá e cuido da minha alimentação, faço atividade física, faço tudo o que é necessário para perder peso, e eu emagreço, e eu perco peso, o meu resultado já é um sinal de que como que eu não consigo, né? Eu dizia que não conseguia, mas olha aqui o meu resultado. Então, eu estou quebrando essa crença através de evidências que eu mesma fiz. E aí, se você está num momento de, eu não consigo, você nunca conseguiu antes, tudo é difícil pra gente. Procure pensar uma criança que está tentando, aprendendo a andar. Quantas vezes ela cai antes de aprender a caminhar? Assim é a gente quando a gente começa a mudar um comportamento e adquirir um novo hábito. Então, um dia acerta, um dia não vai e assim vai indo. Mas a nossa insistência e consistência nesse novo hábito é o que vai nos manter. E aí, a partir do momento que a gente conseguir gerar algum resultado, esse resultado vira minha recompensa. Então, vocês percebem que a parte inicial, ela é a mais difícil, né? É a que mais demora, porque a gente quer resultado imediato. E esse é dias para receber o nosso salário. E por que isso a gente espera? Porque a gente simplesmente precisa, não tem o campo da escolha. Então, com os hábitos, é a mesma forma. Então, eu vou dar aqui alguns passos para você que está querendo mudar de hábitos. Eu vou te dar alguns passos para te auxiliar nessa jornada. Então, o primeiro é encontre o seu porquê. Por que você quer mudar de hábito? Vou ter que cuidar minha hora aqui para que um pouco a live vai cair, né? O segundo é identifique o teu gatilho, a tua rotina e a tua recompensa. Qual é o gatilho que te leva para o hábito antigo? Qual é a rotina que você tem que você precisa mudar? A rotina é o meu comportamento. O que eu preciso mudar no meu dia? E o que eu estou me dando de recompensa? A recompensa, lembra que eu falei, é o que vai te manter no hábito. Outra dica, não tente mudar vários hábitos por vez, porque assim tu vai esgotar a tua força de vontade inicial. A nossa força de vontade é como se fosse um músculo. Então, meu braço, e de repente começa a malhar, daqui a um pouco meu braço não vai aguentar. Então, a força de vontade, ela é igual. Então, escolha um hábito por vez, depois que ele já está instaurado, você vai colocando outros. Isso vai facilitar, tá? Outra dica, coloque uma data para começar. Tal dia eu vou começar
e não pense mais nisso. Não negocie consigo mesmo, tá? Outra dica. Não espere acertar 100% das vezes. A gente nunca vai acertar. Se escorregou, levanta e continua. Levanta e vai embora, né? Humanos erram, lembra? Então, como a gente já falou, se a vida inteira eu agir de uma forma, não vai ser da noite pro dia que eu vou conseguir mudar algo que tá tão enraizado dentro de mim. E se já falhou anteriormente, não fique crente que falhará novamente. Isso já está pensando de uma forma negativa e já está caminhando para o teu fracasso. Então, como a gente falou antes, se você aprendeu a caminhar após inúmeros tombos, lembra? Então é assim, não é porque caiu alguma vez que jogou ralo abaixo. Comece pequeno e depois do hábito instaurado você aumenta. Então, assim, não queira ir todos os dias, né? Não queira começar correndo 5 quilômetros. Vai de pouquinho em pouquinho, de 10 em 10 minutos. Vai pequenos trajetos e depois vai aumentando. Quando isso já tiver hábito de você ir todo dia, lembra que eu falei que o mais difícil é a gente sair de casa? Então, divida o seu hábito em tarefas menores, né? Hoje eu vou 1 quilômetro. 1,5 km, vai aumentando aos poucos, até chegar naquilo que você realmente quer. A mesma coisa se você quer mudar a tua alimentação. Comece mudando alguma coisa agora, depois que está instaurado, mude para uma próxima. Peça ajuda nos momentos de dificuldade. Peça ajuda. Peça ajuda para a tua família, para os teus amigos, peça ajuda para psicólogo. Outra aprenda a conviver com quem não está nessa vibe de mudança. Eles serão os teus sabotadores. Então, cuide para não se isolar do mundo, mas cuide também com os comentários e com as vozes que dizem isso não vale a pena, que tentam te regredir. É muito normal quando uma pessoa bebe, por exemplo, e ela sai, só um pouquinho, não faz mal. Ou tá tentando cuidar da alimentação, só um pedacinho, amanhã tu continua, segunda você volta. Então cuida com essas vozes. São pessoas que às vezes querem tá fazendo essa mudança que você tá fazendo, mas ainda não encontraram um porquê forte para começar. Outra que eu particularmente fiz e funcionou super para mim, alguém ali antes me pediu um exemplo, é assumir um compromisso publicamente. O ano passado eu assumi publicamente no meu Instagram que eu estava me comprometendo em fazer exercícios no mínimo 3 vezes na semana. E consegui manter. O dia que eu me permitia ficar de conversinha de que hoje eu não tô afim, eu pensava, opa, eu me comprometi. Eu tinha a sensação que alguém tá me vigiando, entende? Porque eu me comprometi com outras pessoas. Então isso ajuda a gente a se manter nesse novo hábito. Abuse das recompensas. Isso também já falei antes, né? Desde que elas não estraguem o teu processo. Então, assim, não adianta ficar fazendo uma atividade física e vou me recompensar com chocolate. E outro erro também, né? Eu estou de dieta, estou tentando perder peso e uso recompensa ficar comendo um monte de comida fitness. Gente, a comida fit também engorda, então tudo é um equilíbrio, né? Use recompensas visíveis, né? Como eu falei antes, porque elas te lembrarão nos momentos de preguiça, nos momentos que tu não tá muito afim, você vai lá e olha. Aline, né? Verdade, ó. Eles criaram uma hashtag que é o Team Muquinho com alguns amigos, então um apoia o outro. Olha que ideia bacana. E cuide com situações que acionem gatilhos e hábitos antigos. Evite-os. Então, como eu comentei anteriormente, se eu tenho uma roda de amigos que bebe demais, enquanto eu ainda não estiver 100% confiante nesse meu hábito, vamos dar um tempinho, vamos dar né? Não é me isolar, mas é evitar esse tipo de contato. Se eu sei que tal restaurante tem algo que me aparecendo,
Então, assim, as dicas eram essas. Gostaria que me dessem um feedback se isso realmente fez sentido, se não faz sentido. Me digam se gostaram do assunto. Agradeço que vocês ficaram aqui até agora e as pessoas que entraram, que saíram também, porque eu entendo que muitas pessoas têm compromisso. Dizer que foi um desafio para mim eu marcar essa live, mas que eu tô muito feliz que eu consegui fazer, foi mais fácil do que eu imaginava. E para finalizar, use a sua autorresponsabilidade. Somente você pode mudar. E além do desejo, tenha fé, tenha decisão e principalmente confiança em si. Quando você confia em si, metade do caminho já está percorrido. E eu acredito piamente que você consegue. Mas e você? Acredita? Quero dizer que quem tem uma idade um pouquinho mais avançada, vocês lembram do compadre Washington do El Chan? Que ele tem a música que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Então, foi baseado nessa fala dessa música que eu resolvi criar esse tema. Eu coloquei, na verdade, vocês que... Oi? Voltou? Oi, Aline, me dá um sinal aí. Vocês conseguiram pegar o final aí do que eu falei ou não? Gente, não está aparecendo aqui para mim se vocês estão vendo ou não. Mas enfim, seria isso o assunto que eu tinha para passar para vocês. E quero dizer que quem gostou do assunto, eu coloquei todo o meu resumo, ficou um resumão enorme lá no meu grupo do Telegram. Quem quiser entrar para o meu grupo está super convidado. Entra na minha bio e ali tem Me Chame Aqui, tem a opção de entrar lá no Telegram. Então, tudo que eu falei aqui vai estar num resumão lá, mas um baita resumo. E espero vocês lá, tá bom? Agradeço quem ficou comigo até agora. E peço desculpas que a minha internet falhou. O vídeo passou muito tempo travado, né? Pois então, Laila, eu não consigo repetir porque a live vai cair. Ela só dura 1 hora e falta 3 minutinhos, tá? Mas tudo que eu falei, talvez você não tenha conseguido pegar. Tudo que eu falei tá lá no meu grupo do Telegram. Entra na minha bio, tem a opção Me Chame Aqui. E ali no Me Chame Aqui tem o meu grupo do Telegram e eu coloquei todo lá dentro esse conteúdo que eu falei, tá? Então pode entrar lá, vocês serão muito bem-vindas. Eu sempre que eu puder, eu vou tentar colocar mais conteúdos lá e vou tentar fazer mais vídeos aqui. Vou tentar deixar o vídeo salvo sim, Carol, mas eu preciso saber como é que funciona esse trem, né? Mas vou tentar sim, tá bom? Obrigada por terem ficado aqui comigo, tá bom? Beijos e tchau, tchau!